Ok, então chama-se progressão aritmética uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. F é igual, no primeiro termo, a 1 igual a x. E nos próximos termos, a n será igual a n menos 1 mais r, para todo n maior que 1, ou seja, para todo n a partir do segundo termo, onde x e r são números reais quaisquer. Então, o primeiro número real x define o primeiro termo da sequência e r, que nós chamamos de razão, define o crescimento da progressão aritmética. Aqui nós temos uns exemplos. Olha, f de 1, a primeira sequência é uma progressão aritmética onde o primeiro termo dado x é igual a 1 e a razão que define o crescimento da progressão aritmética, o valor de r, nesse caso, é 2. Nós podemos perceber que o termo a n está sendo gerado pela soma do termo anterior mais a razão, ou seja, 3, que é o segundo termo, é igual a 1 mais 2. 5, que é o próximo termo, é igual a 3 mais 2. 7 é igual a 5 mais a razão, 5 mais 2. 9 é igual ao termo anterior, 7 mais a razão, 7 mais 2, 9. E a progressão aritmética está sendo gerada desta forma. Aqui nós temos um outro exemplo de sequência que satisfaz a condição de progressão aritmética, a sequência f de 2. Só que neste caso, x é igual a 0, o primeiro termo da sequência, e a razão que define o crescimento da progressão é igual a menos 2. Ora, então o segundo termo, como nós já sabemos, é gerado a partir da soma do termo anterior mais a razão. Então, 0 mais menos 2 satisfaz a condição. Próximo termo é o termo anterior, menos 2, mais menos 2, é igual a menos 4. Próximo termo, menos 4 mais menos 2 é igual a menos 6. E assim por diante. No próximo exemplo, na sequência f de 3, a nossa progressão aritmética tem o primeiro termo igual a 4 e uma razão que define o crescimento da progressão igual a 0. Nós podemos perceber que os próximos termos sempre são iguais ao termo anterior, logo a razão é 0. Nesse nosso último exemplo, da sequência f de 4, nós temos que o primeiro termo é igual a 4, o valor de x é 4, e a razão que define o crescimento dessa função é igual a menos 1/3. Percebam que os valores de x e r são números reais quaisquer, que têm que satisfazer a regra da recorrência. Okay? Então, olha só, para gerar este termo aqui, o segundo termo, segundo a fórmula de recorrência, A1 é igual a 0 mais R. Neste caso, A1 é igual a 4 mais menos 1/3. Portanto, A1 é igual a 12 menos 1. Ou seja, A1 é igual a 11 sobre 3. E isso é válido para todos os outros termos, certo? Então, satisfaz a nossa fórmula de recorrência quando o x é igual a 4 e a razão é igual a menos 1/3. A partir da razão que define o crescimento da nossa progressão aritmética, nós temos como classificar a nossa progressão aritmética em 3 categorias: crescente, constante ou decrescente. Uma PA é crescente quando cada termo é maior que o anterior, ou seja, quando a n é maior que n menos 1. Isso implica que a diferença de AN menos AN menos 1 é maior que 0, que implica que a nossa razão é maior que 0. Ou seja, quando a nossa razão é maior que 0, então a nossa sequência é crescente.
No nosso exemplo, a nossa primeira sequência f de 1 é uma sequência crescente. Nós podemos perceber que cada termo AN é maior que o anterior e que a nossa razão é igual a 2, ela é maior que zero. Opa, desculpa. Que a nossa razão é igual a 2, que ela é maior que zero. Por isso, essa sequência f de 1 pode ser classificada como uma progressão aritmética crescente. No próximo exemplo, nós temos como classificar uma progressão aritmética como constante. Uma PA é constante quando o termo AN é igual ao termo AN-1, ou seja, quando o determinado termo foi igual ao seu termo anterior. Isso implica que a diferença dos termos é igual a zero, e implica também que a razão é igual a zero. Ou seja, quando nós temos a razão igual a zero, a nossa PA é constante. E isso nós observamos na nossa sequência F3. Todos os termos eram igual a 4, ou seja, todos os termos eram iguais. A diferença entre eles é zero. Então a nossa razão é igual a zero. Por este motivo, nós podemos considerar que esta sequência é constante. Por fim, uma progressão aritmética é decrescente quando um termo AN for menor que, quando todo termo AN for menor que o seu termo anterior, AN-1. Ou seja, quando a diferença dos termos for menor que zero. Em outras palavras, quando a razão for um número menor que zero, um número negativo, então a sequência pode ser classificada como uma progressão aritmética decrescente, que é o caso do nosso exemplo f de 2. Neste exemplo, nós percebemos que a razão é igual a menos 2. Então, nós temos uma progressão aritmética decrescente. Bom, a partir dessa definição de recorrência da progressão aritmética, nós temos a nossa fórmula do termo geral. Teorema. Na progressão aritmética, em que o primeiro termo é A1 e a razão é AR, nós então podemos calcular o enésimo termo da sequência da seguinte forma. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde N é o número, o elemento da sequência que se quer calcular, e R é a razão dada da sequência. Então, como esta fórmula, como este teorema foi gerado? Olha, pela definição de recorrência, nós sabemos que o elemento A2 é igual a A1 mais R, né? Porque pela definição de recorrência, AN é igual a N menos 1 mais R. Então, A2 é igual a 1 mais R. Nós também podemos concluir que o A3 é igual a A2 mais R. E que o A4 é igual a A3 mais R. E, consequentemente, que o AN é igual a AN menos 1 mais R. Ok? Se nós somarmos esses dois lados, nós temos que A2, vou somar este lado aqui, A2 mais A3 mais A4 mais AN é igual à soma do outro lado, ou seja, A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 1. Mais todos os meus R's, ok? R, R, R e assim por diante. Então, somando os dois lados, nós temos isso.
nós podemos perceber que esta parcela aqui, ó, de A2 até a n-1, pode ser cancelada com esta parcela, de A2 até n-1. Ora, se eu somei até a n, certamente eu somei a n-1, certo? Então eu posso cancelar o n-1 sem problema. Então, simplificando, nós temos que a n, como essas parcelas foram canceladas, é igual a 1, porque esta parcela não existe do lado esquerdo, mais a soma de todos os meus r's. Porque as razões sempre são somadas em cada termo aqui, ó. Então, mais a soma de todos os meus r's. Isso quer dizer que a n é igual a 1 e a soma de todos esses r's. Esses r's, como a gente pode observar, não é somado na primeira parcela 1. Então, esses r's, na verdade, eles são somados n menos uma vezes. Então, simplificando, a gente tem que a soma desses r's é igual a n menos 1 vezes r. E aí a gente chega na nossa fórmula do termo geral. A n é igual a 1, desculpa, esqueci o mais aqui, a 1 mais n menos 1 vezes r. Então é desta forma que a gente chega aí no teorema para encontrar o enésimo termo dada a razão de uma PA. A gente pode provar, na verdade a gente não, vocês podem verificar, né, eu não vou provar aqui, mas é bem simples de verificar, de que esse teorema é verdade a partir da indução. A gente pode mostrar a prova por indução e demonstrar que esta fórmula do termo geral é verdade também para n mais 1. Se é válido para n e n mais 1, então o teorema é válido para qualquer valor. Okay? Mas a lógica para encontrar esse teorema é esta, a qual eu expliquei. Então, sabendo que o teorema pode ser utilizado, a gente pode calcular um valor qualquer da PA a partir desse termo geral. Por exemplo, calcule o 17º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Então, olha, eu estou obtendo os seguintes dados aqui. A1, o primeiro termo da PA é 3, e R é igual a 5. E eu quero calcular o A17, o 17º termo da PA. Então, pela fórmula, A17 é igual a 1 mais 17 menos 1 vezes 5. Então, A17, o 10º termo da PA, é igual a 3 mais 16 vezes 5. Então, A17 é igual, aí nós vamos fazer a multiplicação, 16 vezes 5, 80. Então, 3 mais 80. Então, A17 é igual a 83. Tá? Então, a partir do primeiro termo da razão, a gente pode encontrar, pelo termo geral, qualquer elemento da PA. A partir do teorema geral, nós também podemos calcular a interpolação de uma progressão aritmética. Conhecendo os extremos de uma PA, os valores de A1 e de AN, é possível interpolar os termos do meio, calculando a razão da seguinte forma. Olha, a interpolação de uma progressão nada mais é do que encontrar os termos do meio. Então, na verdade, o que eu quero encontrar são os k-termos. Né? Considerando que a progressão aritmética é de tamanho n, então eu quero encontrar os meus k-termos, k n sendo igual a k mais 2. Então,
Estes dois aqui são os meus extremos, né? O A1 e o AN. E K são os termos do meio. Então, os termos do meio mais os extremos me dão os N termos, tá? Então, eu preciso saber disso porque a interpolação, o que eu quero encontrar são esses K termos aqui, os termos do meio. Conhecendo os extremos, AN e A1. Então, olha só. Substituindo aqui, nós temos que AN é igual a 1 mais, substituindo n, nós temos k mais 2 menos 1 vezes r. Então, a n é igual a 1 mais k mais 1 vezes r. Então, para interpolar, o que eu preciso, na verdade, é calcular a razão, uma vez que eu conheço os extremos. Então, isolando R, nós temos que R é igual a N menos A1 dividido por K mais 1. Ok? Então, desta forma, nós podemos encontrar a razão. E encontrando a razão, eu tenho condições de fazer a interpolação da progressão, ou seja, encontrar os termos do meio. Vamos ver um exemplo. Interpolar 5 meios termos aritméticos entre menos 2 e 40. Olha, então aqui eu estou dizendo que A1 é igual a menos 2. E que o meu AN é igual a 40. E que eu quero encontrar os 5 meios termos, ou seja, o meu K vale 5. Se o meu K vale 5, obviamente o meu N vale 7. Porque N é igual a K mais 2, os termos do meio mais os dois extremos. Tá? Então essa minha progressão aritmética que eu vou interpolar será uma sequência com 7 termos. E eu quero encontrar os 5 termos do meio. Os extremos eu já conheço, menos 2 e 40. Só para que eu possa interpolar, eu preciso saber qual é a razão, né, para calcular a partir da recorrência, então, os meus próximos termos. Então, para encontrar a razão, eu já sei que R é igual a N, ou seja, 40, menos A1, ou seja, menos 2, dividido por K mais 1, ou seja, 5 mais 1. Então, o meu AR, na verdade, vai ser igual a 42 dividido por 6. Esta é a minha razão. Ok? Então, R, portanto, R, na verdade, é igual a 7. Encontrando a razão, R igual a 7, eu posso, a partir da fórmula de recorrência, interpolar os 5 termos do meio. Da seguinte forma: conhecendo que A1 é igual a menos 2, quem é o meu A2? O meu A2 é um A1 mais a razão. Então, é menos 2 mais 7, 5. Quem é o meu A3? O meu A3 é A2 mais a razão, ou seja, 5 mais 7, 12. Quem é o meu A4? O meu A4 é A3 mais a razão, ou seja, 12 mais 7, 19. Quem é o meu A5? A5 é A4 mais a razão, ou seja, 19 mais 7, 26. Quem é o meu A6? A6 é A5 mais a razão, ou seja, 26 mais 7, 33. E quem é o meu A7? O meu A7, como foi dado, é o 40, mas a gente pode verificar que ele é verdade. É A6 mais a razão, ou seja,
33 mais 7, 40. Então, assim, nós realizamos a interpolação aritmética. Nós conhecíamos os extremos, menos 2 e 40. Nós conhecíamos os extremos e calculamos a razão para realizar esta interpolação, calcular os termos do meio. O cálculo dos termos do meio nada mais é do que aplicar a fórmula de recorrência, né? A soma, o termo AN é igual à soma do termo anterior mais a razão.